E aí, pessoal, tudo bem? Pra quem não me conhece, muito prazer, me chamo Lucas Ribeiro, sejam todos muito bem-vindos. E hoje começamos um quadro novo aqui no Sessão às 6, chamado Entre Sessões, onde todo episódio traga um convidado ou convidados para trocar uma ideia, para bater um papo sobre alguma pauta envolvendo o cinema, a cultura do entretenimento. E o convidado de hoje, como vocês já perceberam pelo título, é Guilherme Estevam, do Podpacast. Tudo bem, cara? Opa, Lucas, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite, tá tudo certo sim. Muita chuva por aqui, mas tá tudo certo. Vamos falar bastante aí quanto a crítica especializada, estou fazendo a especializada, entre aspas, nesse momento, influencia a gente assistir um filme ou não. Perfeito, perfeito. Mas, cara, antes disso, por favor, fala só um pouco pro pessoal que ainda não te conhece, um pouco sobre o seu podcast. Vamos lá. Eu faço parte aí, na verdade, eu sou do criador aí do Podpacast, que é o podcast mais copiado da história da internet, né? Temos aí o Podpah, né? Conhecidíssimo, muita gente escuta e assiste aí no YouTube, né? Pelo Igão e pelo Mítico, que vieram depois do Podpacast que eu criei lá no longínquo 2019. É mesmo, mano? 4 anos, tem um tempo já. Foi um pessoal da equipe de trabalho que resolveu conversar sobre vários filmes. O podcast principal, o primeiro podcast, né, que a gente gravou foi o de Vingadores Ultimato, na semana que lançou, então tava todo mundo no hype. Daí o pessoal foi saindo, foi perdendo interesse no podcast e eu continuei. Hoje aí agreguei o pessoal que a gente chama de panelinha aí do Podcasters Unidos, aí uma iniciativa que a gente acabou criando também nesses 4 anos, que gravam comigo e estamos aí firme e forte, tentando lançar um episódio por semana para falar sobre tanta coisa que sai no mundo da cultura pop em geral. E tá tendo até Copa do Mundo esse ano aí no Podpacast, que o Brasil perdeu, infelizmente, mas o Podpacast é sobre isso, é sobre tudo e sobre nada ao mesmo tempo, e é isso. Perfeito. Pessoal, o tema do papo de hoje, como o Guilherme já falou, é crítica e a opinião individual, né? Alguém aí, por acaso, já deixou de assistir alguma coisa, algum filme, alguma série, só porque algum crítico disse que não valia a pena? Alguma vez já deixou de assistir algo por causa de polêmicas dos bastidores envolvendo o ator ou atriz? Pois é sobre exatamente isso que a gente vai falar hoje. Até que ponto deixamos a opinião das outras pessoas afetarem o que nós consumimos ou então deixamos de consumir? Como essa é a primeira edição desse quadro, depois, por favor, deem o feedback de vocês se querem ver mais pautas assim, porque se gostarem já tem algumas outras separadas que também podem render um papo legal, tá bom? Mas então é isso, bora começar. E aí, Guilherme, você já fez parte desse grupo? Você já viu, por exemplo, a porcentagem baixa de um filme que você estava muito ansioso para assistir no Rotten Tomatoes, por exemplo, e deixou de assistir por causa disso, ou por causa da opinião de um crítico específico, ou não? Você sempre segue a sua intuição e é isso? Pelo Rotten Tomatoes, não. Mas eu acredito que eu já deixei de assistir um filme ou outro por causa de crítica do Omelete. Eu acompanhava muito o Omelete um tempo atrás aí. E alguns filmes, acho que, por exemplo, não filme de super-herói ou filme blockbuster, né, que acaba sendo lançado, porque esses aí eu assisto mesmo, esses aí eu gosto de assistir. Mas filmes de drama, talvez, que eu quisesse na época assistir, eu ia ler a crítica, assim, por exemplo, a crítica não estava muito boa pro filme. Alguns já, mas por causa do Rotten Tomatoes, eu acho que eu nunca não assisti um filme por causa da crítica lá. Por causa do número, né? É uma porcentagem que eles colocam, sim. Então eu acho que eu nunca parei pra... Por exemplo, Gato de Botas, por exemplo, não assisti ainda, né? Entrando no Rotten Tomatoes aqui, ele tá com 95% de aceitação da crítica especializada. Então, assim, pra crítica é um filmaço. Sim. Homem-Formiga e a Vespa Quantumania, né? Tá com 55% da crítica positiva lá, entendeu? Então, tá ruim. Se a gente parar pra pensar, não seria interessante assistir Homem-Formiga no cinema, né? Porque tá com uma crítica ruim. Mas e se eu for gostar, entendeu? Então, acho que é isso. Eu nunca... Por causa de crítica, atualmente eu não paro de ver filme, não. Cara, eu também, que eu me lembre, na grande maioria das vezes, eu consigo separar, sabe? A minha animação pra assistir um filme em contrapartida com a crítica e a opinião.
Por exemplo, eu já vi vários críticos falando mal de Homem-Formiga e a Vespa, como você falou. Mas eu ainda tô animado, assim, pra assistir. Ok que com tanta crítica negativa, a minha animação diminui. Mas eu sempre respeito a minha animação inicial pra querer conferir com meus próprios olhos, sabe? Sim, outra coisa. Eu sinto que esse tema, em especial, eu particularmente fico meio que numa corda bamba. Eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu vou dizer, porque a gente vai falar um pouco sobre críticos e a influência que esses críticos têm nas pessoas. Sendo que eu sou uma pessoa que tem um podcast que fala de filmes e dá minha opinião sobre filmes. E isso pode afetar, isso deve ter afetado algum dia, ou vai afetar, não sei, como as outras pessoas veem o filme que eu tô falando, por exemplo. Então, eu não quero parecer hipócrita e falar uma coisa e na verdade, eu tô fazendo algo parecido, sabe? Mas assim... se o pessoal que escuta o podcast, se eles fossem na minha influência, eles nunca assistiriam um filme com mais de 1h30 de duração. Porque eu tenho pra mim que quando passa de 1h30, ou é muito interessante o filme, tem muita história pra contar, ou é uma barriga gigantesca sem necessidade nenhuma. Antes eu falava isso bem mais, hoje em dia eu falo menos, mas a minha opinião continua sendo a mesma. Independente se eu passei um podcast inteiro falando muito bem de um filme, achar que é o melhor filme que eu já vi na vida, ou não, ou se eu passo o tempo inteiro só falando mal e detonando um filme, eu sempre respeito e encorajo as pessoas que querem assistir, ouvir também a própria opinião delas, ou então as próprias impressões delas sobre alguma coisa, entendeu? Eu nunca tento falar, tipo, assista esse filme porque é bom e você vai gostar, porque talvez o meu caso tenha sido diferente do seu, sabe? Também tem isso. Posso só citar um exemplo aqui de... Por favor. Tem o filme Trem Bala, né? Novo filme do Brad Pitt. Eu acho que ele até tá na HBO, né? No Rotten Tomatoes ele tá com 54% da aprovação. E pra mim, foi um filme bacana. Eu gostei do filme. Eu achei um filme legalzinho. Apesar de ele ter 2 horas, ele cabe bem nessas 2 horas. É um filme engraçado. Quem gosta de ação, tem uma ação bacana, tem uma ação bem feita. Os efeitos especiais do filme também estão bem feitos, tudo isso. E é um filme que a crítica especializada não gostou. E a crítica gostou, por exemplo, de Glass Onion a Knives Out Mystery, que é o novo filme aí do Facas e Segredos, né, que saiu na Netflix. Sim. Aqui tá com 92% de aprovação. E pra mim, o filme não funcionou. O filme pra mim não é comédia, não é ação, não é drama, não é investigação, não tem nada no filme. Eu não critico ninguém quem gostou, entendeu? Mas não indicaria. Se tivesse, em vez de ser Rotten Tomatoes, seria Guilherme.com, eu não indicaria, eu colocaria uma nota baixa aqui pro Glass Onion, porque eu não gostei. Cara, olha, eu confesso a você que Glass Onion eu achei muito bacana, mas concordo completamente com você em relação a Trem Bala. Eu fui assistir esse filme no cinema super desanimado e super desencorajado, mas quando eu assisti eu fiquei surpreso porque realmente foi como você falou. A história cobre as 2 horas de filme e eu achei engraçado, mano. Eu achei o filme, tipo, eu achei muito divertido, sabe? Eu acho que é isso. É engraçado. O personagem do Brad Pitt, ele não queria estar ali, né? E ao mesmo tempo ele precisa estar ali porque é o trabalho dele matar os outros. Então, exato, toda uma brincadeira nele mesmo. Que legal. Exato. Por mais cult, por mais aprofundado que seja o seu vocabulário, ou então o vocabulário de algum crítico, por mais que ele fale bem e ele tenha ótimos argumentos, eu sempre acho que o básico do básico vem se você se divertiu assistindo alguma coisa, entendeu? E isso todo mundo tem igual. Se você assistiu e gostou ou não. Independente de se eu tiver mil comentários críticos sobre a fotografia ou sobre furos de roteiro. Se você assistiu e gostou, é o que importa, entendeu? E é ótimo isso, porque pessoas como você acabam tendo um público-alvo, digamos assim. Você por acaso tem vergonha de falar que não, tipo, que gostou de um filme que muita gente não gostou? Ou você deixa de assistir um filme porque muita gente falou que é ruim? Por exemplo, eu cresci assistindo filme de herói. Tipo, é o gênero que mais me agrada porque eu tenho muitas memórias afetivas. Na infância, eu vi muito filme que hoje é considerado ruim, mas como me divertiu muito na infância e me diverte ainda hoje, eu não consigo não gostar, entendeu? E às vezes é meio chato ser tipo uma das poucas pessoas que tá indo na direção contrária da manada.
Quarteto Fantástico, X-Men, os primeiros, o dos anos 2000. Mano, eu acho o máximo, velho, eu acho muito divertido. Mas eu sei que eu sou minoria, sabe? Eu acho que ainda mais na era da internet, é muito fácil você ir atrás do que todo mundo tá falando ou fazendo, sabe? Tipo, se a porcentagem em um site X foi baixa pra um filme, então esse filme é ruim. Então eu vou falar mal desse filme porque esse filme foi dito como ruim. Ao invés de você ter a sua própria concepção crítica do que você achou desse filme. Eu não sei se você é assim também, ou enfim, se tem algum filme ou filmes que você defende até o fim, apesar da crítica ou do público detonar. Não, eu gosto de filmes assim, que, por exemplo, a crítica não gosta. Se a crítica falasse mal de Space Jam, por exemplo, o que lançou agora, ano retrasado, se eu não me engano, 2021. Sim. O filme é ruim. O filme é ruim, mas eu gosto. Pra mim, faz tudo o que ele deveria fazer, então. É um filme que tem aliens que precisam... Agora, nesse filme, nem são aliens, eles são programas de computador, né? Que estão invadindo lá pra fazer. É verdade. Então, eu gosto do filme. Eu gosto do primeiro Space Jam também, entendeu? E não é um filme que todo mundo vai gostar e depois que cresce também continua gostando. Eu acho que é algo diferente. Filme galhofa eu gosto bastante também. Então, Leslie Nielsen, assim, por exemplo. Os filmes do Leslie Nielsen são ruins. São comédias pastelão. Mas eu gosto de assistir. Eu gosto de ficar ali pelo menos 1h20, 1h30 da minha vida assistindo uma comedinha que não vai fazer mal a ninguém, entendeu? Eu gosto de filme assim. Filme de terror também que muita gente critica. Eu gosto de assistir. Acho interessante. E também me fico perguntando quando um filme de terror ganha uma nota muito grande. Daí eu vou assistir e falo assim, olha, esse filme de terror aqui não era pra tanto. Por exemplo, tem o Barbarian, não sei se você já assistiu. Ele Sim, já. Tá na Star Plus, se eu não me engano. No Rotten Tomatoes, ele tá com incríveis 93% de aprovação. E eu assisti o filme. O filme é bacana. Até, digamos, 1h de filme, o filme ele passa uma visão pra você do que tá acontecendo. Daí você vai conhecer um outro personagem, a história vira tudo de novo. E daí começa a criar aquela expectativa, criar uma expectativa. E no final, vira um negócio de ponta cabeça. Eles viram o roteiro de uma maneira tão espetacular, assim, que você fica assim, meu Deus, o que eu tô assistindo? Eu não achei o final bom. Eu acho que ele estraga muito do filme. Mas a crítica, por exemplo, aqui amou o filme e achou uma obra-prima do cinema. Outro filme é aquele do James Wan, que é um filme de terror também, que foi lançado... Maligno. Esse filme aí. Esse filme eu fui assistir no cinema. Nossa. E eu odiei o filme, do começo ao fim. Eu odiei o filme. E o pessoal amou, entendeu? Eu tenho um contraponto aí de coisas que o pessoal gosta, o pessoal especializado gosta, e eu não gosto muito, entendeu? Por exemplo, eu tô olhando aqui, Titanic, tem 88%, né? Eu fui assistir Titanic ontem no cinema. De novo, 25 anos. É uma obra-prima. O que eles fizeram em 95, né? 97, né? Foi um negócio maravilhoso. Eles reconstruíram muitas das cabines do Titanic. Eles fizeram o navio em maquete. Todas as cenas funcionam. É um filme de 3 horas de duração que não tem barriga. A história de amor, né? Entre a Rose e o Jack funciona de uma maneira maravilhosa. A gente se emociona, a gente chora, a gente grita, a gente fica nervoso, o barco começa a cair, você cai junto com o barco. E tá com 88% da aprovação. Agora eu me pergunto, o que Barbarian tem que Titanic não tem pra tá com uma nota maior, né? E o que Homem-Formiga fez para esse pessoal para estar com 56% de aprovação? Eu acho que a crítica persegue muitas coisas, de tipo, se a gente falar mal disso daqui, vai dar mais clique, sabe? Sim, exato, é verdade. Porque tem filme que, independente da crítica, ele não vai fazer tanta bilheteria e ele também vai agregar um público em específico, né? Então a crítica não cai matando em cima desses filmes, eles geralmente não têm uma abordagem tão grande assim de tipo, nossa, vamos olhar para esse filme aqui e ver se ele pode concorrer ao Oscar, por exemplo. Quando lança um filme que é pro povo, que é pro público assistir, que é pro pai levar o filho, a criança, que é tipo Homem-Formiga, que é um filme pipoca, um filme pra você passar a tarde assistindo,
que não vai chegar a lugar nenhum, não vai mudar sua vida assistir ou não Homem-Formiga. O pessoal cai matando no filme, esperando que, tipo, fosse um filme do Spielberg, fosse um filme do Scorsese, fosse um filme do Tarantino, sabe? Eu acho que essa cobrança em filme de super-herói ou filme blockbuster é muito maior, sabe? Eu acho que não devia ser assim. Igual cobrança em filme de terror. Também tem que ser pequena. Os caras têm 2 pão com mortadela e uma Fanta uva pra fazer o filme. Eles estão esperando o quê? Isso que me deixa chateado quando eu vejo uma crítica do filme, porque os caras cobram algo do que o filme não é proposto a fazer. Você acha que se a crítica fosse ou tentasse ser um pouco mais aberta a filmes e séries fora da fórmula padrão, se tentasse ser um pouco mais flexíveis para tentar, por exemplo, formatos narrativos de nacionalidades diferentes, de culturas diferentes, países diferentes, você acha que se os críticos estivessem mais abertos a narrativas fora da fórmula, se esse fosse o caso, o público seria consequentemente mais aberto também? Então, o público em geral, o que vai acontecer com o Homem-Formiga agora? Pra gente dar um exemplo, né? Vai sair em todos os lugares que o Homem-Formiga recebeu uma nota ruim. Se o Homem-Formiga tivesse recebido uma nota boa, ou uma nota razoável, ninguém falaria sobre. Ninguém falaria da nota. Se o Homem-Formiga agora tivesse com uma nota 75, por exemplo, 70, ninguém ia ficar falando da nota. Agora ele tá com uma nota 50 e pouquinho, então é uma nota baixa. Se cair pro 40, então todos os sites vão falar assim: nossa, Homem-Formiga é o pior filme da Marvel, pior filme avaliado da Marvel de todos os tempos. A pessoa vai ler isso e vai falar assim: nossa, se o pessoal não gostou, eu também não vou no cinema assistir. Pois é. Né? E foi o que aconteceu com Eternos. Só pra dar um outro exemplo aqui. Eternos, o pessoal caiu matando em cima de Eternos. Falou: nossa, que filme ruim, que filme fraco, que blá 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 blá. Cara, o filme não é um filme pipoca, começa aí. Porque os personagens dele, do filme, são pouco cativantes. Daí chega um monte de gente falando que o filme é ruim, menos pessoas vão assistir. Mas o filme, ele tem uma pegada diferente. Ele tem a Chloe Zhao, que é uma diretora que ela gosta de filmar paisagem, que ela gosta de filmar coisas mais amplas. Tem a Angelina Jolie, que é a Angelina Jolie, não precisa falar mais nada. Tem uma atriz que ela faz The Walking Dead, e também tá nesse filme como a Makkari, né, a Flash da Marvel. Ela tem a dificuldade de audição, né? Ela é surda. Então tem uma representatividade muito grande. Tem o personagem que é o Phastos, ele é gay no filme, ele é casado no filme, ele tem um filho no filme. É importante mostrar isso, é a primeira vez que mostra isso na Marvel, desde lá de 2008, sabe? Que lançou o primeiro Homem de Ferro. E o pessoal, em vez de olhar pra isso, olhar pra um filme que não é só lutinha, piu-piu-piu, navinha, poderzinho, etc., olhar pra um filme que seja um pouco mais íntimo do que a diretora tá querendo trazer. E falar bem do filme. Não tô forçando também a pessoa a gostar do filme. A pessoa pode não gostar do filme. Mas eu acho que também não precisa detonar o filme e falar assim: nossa, que porcaria de filme, entendeu? Porque não é. Uma porcaria de filme é o Thor 1, entendeu? Isso aí é ruim. Quando o filme merece ser falado, Mulher Gato, entendeu? É um filme horroroso. Mas o pessoal compara esses filmes com Eternos, por exemplo, que deveria ter uma nota um pouco mais razoável ali, é um filme diferente da Marvel, e que agora, quando eles lançam Homem-Formiga, que deve ser tintim por tintim da Marvel, sabe? A formulinha. Daí a Marvel passou uma fase inteira tentando sair da fórmula e o pessoal caindo em cima. Daí agora que volta pra fórmula, não, o filme é horroroso, entendeu? Eu acho que é isso que quebra pro público não assistir o filme e dá clique pro pessoal, entendeu? Essa é a minha crítica mais, sabe, assertiva, assim. Só pra finalizar essa parte de Eternos, eu gostei do filme. Eu acho que o filme lançou na hora certa. Tipo assim, em relação à Marvel. Tirando, claro, a pandemia e tudo mais, eu digo isso porque se ele fosse lançado, sei lá, antes de Vingadores, o primeiro, tipo de 2012, aí sim eu concordo que ia ser muito cedo pra quebrar a fórmula. Pelo fato, foi isso que você falou, pelo fato de muita gente pedir pra que a fórmula seja quebrada e que a Marvel nos desse alternativas de produções diferentes de super-heróis, eu acho que chegou na hora certa. Antes de Eternos, nós tivemos tantos filmes com a mesma fórmula que pra mim esse filme foi uma alternativa, entendeu?
Eu realmente acho que as pessoas hoje em dia, infelizmente, estão mais intolerantes. No sentido de, tipo, elas estão menos adeptas a assistirem histórias que não sejam sobre elas, ou que não sejam sobre alguma coisa que elas conheçam, sabe? Antigamente, eu sentia que as pessoas assistiam com mais facilidade filmes de bolhas completamente diferentes da sua. Hoje em dia, eu sinto que as pessoas só assistem aquilo que elas já sabem que vão gostar, porque... Pra não perder o tempo, né? Isso, exatamente. Realmente é intolerante mesmo a qualquer outra diversidade que não seja o que ela já espera, entendeu? Já espera assistir. E eu acho meio triste, e eu acho que isso também afeta a crítica. Mas eu percebo isso mais pelo público mesmo, pelas massas, sabe? O fracasso de Eternos, isso foi por vários motivos, mas mostrou pra Marvel que as pessoas querem o que elas querem. E isso também vale pra DC. As pessoas não gostam de ver coisas muito viajadas envolvendo os personagens que elas gostam. As pessoas gostam de ver aquilo que elas sempre viram. Tipo, o Batman é isso, o Superman é isso. Elas não querem ver histórias alternativas e tudo mais. Elas querem ver aquilo que elas sabem que gostam e que dá certo, entendeu? Mas, cara, é o seguinte, eu vou ser muito sincero com você. O principal motivo que me fez criar essa pauta, eu acho que essa é a primeira vez que eu falo isso aqui no podcast, que eu não gosto muito do Rotten Tomatoes. Esse site em especial, eu acho que ele tem muito poder, muito mais poder do que deveria. Tipo assim, se ele fosse um site como qualquer outro, em que críticos dão uma certa avaliação, aí você avalia e as pessoas podem olhar e tudo mais, beleza. Mas eu sinto que não só é uma plataforma muito, muito glorificada, as pessoas enaltecem muito, muito qual a porcentagem que esse site vai dar pra um filme ou pra uma série. Não só afeta quantas pessoas vão assistir, mas afeta também a vida das pessoas que fizeram o filme ou a série nos bastidores. Se um filme tiver com uma porcentagem muito baixa, o ator ou a atriz vai ter mais dificuldade de trabalhar ou de procurar emprego. E isso é uma coisa real, porque é um site que Hollywood em si fica de olho com as avaliações e é usado com muito prestígio. E eu acho que isso acaba sendo um pouco tóxico, porque afeta não só a vida profissional das pessoas, como também, com certeza tem pessoas que, sei lá, lançou Homem-Formiga e a Vespa. Tô louco pra assistir esse filme. Aí entrou no site, viu a nota que foi 50 e quanto? 56%. Pronto, aí tava super animado, entrou no site, viu que tava 56% e pensou, tá, não vou mais assistir porque a nota está baixa. Tem gente que é assim, mano, tem gente que, mesmo vendo uma porcentagem abaixo do que gostaria, ela deixa de assistir independente do que ela sentia anteriormente ou do que ela sente agora, simplesmente porque o site disse que o filme não é bom. Sendo que um filme, tipo, é uma coisa muito abstrata, sabe? Vai de cada um. E por isso que eu tenho uma relação de amor e ódio ao Rotten Tomatoes em especial. Eu respeito a funcionalidade dele e a importância dele para Hollywood e para o público, mas eu acho que ele tem um poder muito mais além do que deveria. Sim, concordo assim embaixo. Parece que a pessoa tem que lançar o filme esperando qual nota do Rotten Tomatoes vai levar. Isso, exatamente. Isso funciona tanto pro mal quanto pro bem. Assim como isso pode prejudicar um filme, se for uma porcentagem positiva, o próprio filme, os próprios atores por trás, o próprio diretor, usa isso para divulgar o seu filme, porque sabem que é um site muito prestigiado e que as pessoas estão vendo, e uma porcentagem alta significa que mais pessoas podem assistir. Então, assim como pode evitar que pessoas assistam, pode fazer justamente o contrário também. Me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que o Rotten Tomatoes é formado por um grupo específico de pessoas, né? Ou qualquer um pode entrar, qualquer crítico pode... Na verdade, deixa eu até abrir aqui, ó. Se a gente pegar os top críticos, são de, geralmente, jornais, revistas, blogs mais famosos, tá? Então, por exemplo, tem a Times, né, que é a revista Times, tem Independent, que é uma revista também famosa, tem o Daily Telegraph, o Guardian, que é uma revista, o Empire Magazine. Então, eles pegam dessas revistas, mas, claro, também tem revistas menores, tá? E, geralmente, é esse pessoal de revistas menores que descem o pau quando eles não querem gostar de um filme, né? E também tem o review da audiência, né? Eles são divididos em dois critérios, né? O review dos críticos especializados e o review da audiência em específico. Que daí qualquer um pode fazer o review, é só fazer o login lá no Rotten Tomatoes e fazer o seu review. Daí o pessoal escreve, dá nota, dá quantas estrelas lá, gostou, fala o que achou do filme, etc. É tipo um letterbox, né? O pessoal também gosta. Sim.
E cara, com o avanço tão intenso da tecnologia e o acesso que todo mundo tem a ela, temos acesso não só à opinião de todo mundo sobre tudo, sobre filmes em especial, mas nós também temos um acesso muito maior à vida das pessoas que estão fazendo o filme. E isso muitas vezes pode ser algo negativo. O maior exemplo que eu tenho agora é o ator que faz o Flash, o Ezra Miller, né? O Ezra Miller, exatamente. Todo mundo sabe o que ele fez, quando ele fez, em que horário, quando foi o dia. E se você não sabe, se você der um Google ou só escrever o nome Ezra Miller, você tem acesso a todas essas informações. E por que eu tô falando isso? Porque hoje em dia, ainda mais com a cultura do cancelamento e tudo mais, o que um ator faz ou deixa de fazer pode sim afetar quem vai ou não assistir o seu filme. As pessoas podem... Inclusive isso já aconteceu. Pessoas deixam... Johnny Depp que o diga, né? Exatamente. Pessoas deixam de assistir o filme como forma de protesto por causa de uma coisa nada a ver com o filme. De uma treta com os bastidores, envolvendo o diretor, então atores famosos. A minha pergunta é... Até que ponto isso é saudável, sabe? Até que ponto a gente deveria ter acesso a essas informações? Às vezes é bom porque promove conscientização sobre assuntos importantes, enfim. Mas eu acho que a gente tá tendo acesso a uma coisa tão intensa, com tantos detalhes sobre a vida de pessoas que a gente nem conhece de fato, que eu realmente fico me perguntando o quão saudável é ter acesso a essas informações e o quão saudável é você deixar de assistir um filme que você quer assistir porque você não gostou do que o ator fez em um dia aleatório na vida dele, sabe? Eu tenho 2 pontos de vista sobre isso, né? Sobre o Ezra Miller em específico, isso influencia muito o filme, a divulgação do filme, o marketing do filme e como você vende o filme. Porque como que ele vai fazer uma pré-estreia de um filme? Ele tá com uma restrição ali ainda por conta dos crimes que ele cometeu que vão acabar prejudicando o filme que ele lançou. O que eu faria no lugar da Warner? Lançaria o filme do Flash, acho que esse filme do Flash já deu o que falar também, já tá tanto tempo aí esperando pra lançar esse filme que lança logo e... Só que depois disso, afasta o cara vai cuidar das coisas dele, vai resolver as coisas dele, se ele for inocente, se ele for culpado, ele vai pagar o que ele tiver que pagar, que não é mais culpa da empresa. Foi o que foi feito com o Johnny Depp. Agora eu tenho um outro ponto. Por exemplo, 2 autores, tanto o J.K. Rowling quanto o autor do Samurai X. Não sei se você conhece, mangá / anime que fez muito sucesso, acompanha um samurai, etc. E que faz sucesso até hoje. O autor foi acusado de crimes bem fortes lá no Japão e ele acabou perdendo tudo, etc. Isso, no meu ponto de vista, não influencia em nada Harry Potter e Samurai X. Eu não vou parar de consumir Harry Potter e Samurai X por causa do autor, que é babaca, no caso, entendeu? Quem garante pra mim que o Sir Arthur Conan Doyle não era um babaca na época dele? A gente não sabe. Não tinha notícia. Não tinha TikTok, não tinha Twitter. A gente não sabe como era o Edgar Allan Poe na época dele. A gente não sabe como que era o Chico Lobato na época dele, se a gente for parar pra pensar no Brasil, né? A gente não sabe como era o Essa de Queiroz. A gente não sabe como era o Machado de Assis, entendeu? A gente vai parar de ler e consumir o que esse cara fez por conta de opiniões dele. A gente basta não concordar com o que foi feito, torcer para que as consequências, né, cabíveis em leis caiam sobre a pessoa e que siga a vida, entendeu? O Harry Potter, se a gente parar pra pensar, virou um produto da Warner, não mais da J.K. Rowling, em que muita gente começou a gostar de cinema por causa de Harry Potter. Eu não sei que ano que você nasceu, Lucas, mas eu sou de 96. Então, assim, quando lançou o primeiro Harry Potter, eu tava lá. Eu era uma criancinha feliz assistindo Harry Potter. Foi o primeiro filme que eu fui assistir no cinema. Foi Harry Potter e a Pedra Filosofal. Então, assim, é algo que ultrapassa a autora, entendeu? Já vira algo do domínio público. Por isso que eu acho que, hoje em dia, influencia muito a pessoa, o autor, o ator, a atriz, fazer alguma cagada fora de tela. A gente pode até citar a Cássia Kiss, né, na novela da Globo. Tá? Cancelaram a série que ela fazia e etc. Porque o posicionamento político dela é totalmente errado. Né? Ela tá com uma visão aí de democracia que não existe, né? Então, por isso, as pessoas não querem mais assistir coisas como ela. Por exemplo, uma novela que ela fez há 40 anos atrás, eu não vou assistir porque tem a Cássia Kiss, entendeu?
Não, eu vou lá e vou assistir se eu quiser. Então, da mesma coisa do Johnny Depp, eu vou parar de assistir Piratas do Caribe que tem o Johnny Depp na tela? Não. A partir do momento em que o produto foi feito, a gente pode consumir, pode fazer o que a gente quiser com ele. A partir do momento em que lançam coisas novas e essa pessoa tá em vigor, tá em alta, eu acho que assim, tira essa pessoa de alta, tira essa pessoa de cena, deixa ela resolver os problemas dela. No caso do Ezra Miller, deixa ela resolver os problemas dele, que ele tá com vários problemas, mas eu não vou deixar de não ir assistir o filme do Flash por causa dele, entendeu? Cara, eu concordo, mas aí eu queria saber, inclusive isso é uma pergunta que eu faço pra mim mesmo também, e eu não tenho uma resposta ainda. Você traça uma linha em algum momento, tipo, tem alguma coisa horrível que algum ator possa fazer e que aí você vai mudar de opinião, tipo, não, agora que esse ator fez isso, eu não assisto mais nenhum filme dele, ou não, você mantém essa sua convicção até o fim. Assim, o que acontece? Eu não sei se você lembra, mas tinha uma atriz em Smallville que anos depois foram investigar a vida dela, ela fazia parte de um dos maiores esquemas de tráfico internacional de mulheres do mundo. Ela encabeçava a lista nos Estados Unidos, assim, ela assediava as mulheres, captava as mulheres e vendia as mulheres pelo planeta inteiro. E ela fez Smallville, ela tá quase em todas as temporadas, etc. E o esquema era gigantesco, ela foi presa, e ela tá presa, se não me engano, nesse momento. Eu vou parar de assistir Smallville se eu quiser assistir por causa dela? Não vou. Mas toda vez que ela aparecer na tela, eu vou falar assim, poxa, essa mulher aí fez cagada, entendeu? Ela fez cagada. Então, pra você, tem uma linha em que você para de pensar que dá pra assistir o filme sem pensar no ator, e passando dessa linha, realmente você não consegue assistir o filme porque a pessoa, na vida real, passou muito dos limites. Pra você tem uma linha que se o ator passar, já era. Sim, sim. Principalmente do Armie Hammer, que eu acho que é o negócio que ele vai quando ele morrer, ele vai ter o julgamento final dele. Mas aqui na Terra ele tem que estar preso, numa cela, quietinho, sozinho e pagando o que ele fez. Sim. E da mulher de Smallville, por exemplo. Se eu quiser assistir Smallville, eu vou. Só porque tem ela, eu não vou pular porque tem ela, entendeu? Mas novas coisas dela, não. Não. Entendi. Eu acho que eu concordo com você. Eu confesso que eu não tenho uma opinião formada sobre isso. Tipo, eu sou o tipo de pessoa que consigo separar o personagem do ator na vida real. Sendo que eu não sei dizer hoje se pode existir uma coisa tão cruel e tão desumana que o ator ou a atriz possa fazer que vai realmente me desestimular a assistir alguma coisa, entendeu? Isso ainda não aconteceu, mas, por exemplo, sobre o caso do Johnny Depp, quando estreou ano passado Animais Fantásticos, eu conheço muitas pessoas, que falaram, olha, não vou assistir esse filme, até que tava com vontade, mas não vou assistir porque Johnny Depp não está no filme, aí a pessoa não queria assistir pra boicotar, ou então a pessoa nunca assistiu os filmes anteriores, tipo os Animais Fantásticos anteriores, justamente porque tinha o Johnny Depp, entendeu? E isso é muito comum, tipo, é muito fácil você encontrar gente assim. Sendo que, como eu falei, se eu tô muito afim de ver algo, não vai ser o que o ator fez na vida real que vai me desanimar pra assistir, sabe? Por exemplo, o Flash também. Recentemente saiu o trailer do filme, o primeiro trailer. Mano, eu achei incrível, eu achei muito bom. Eu tô realmente animado pra assistir esse filme no cinema. E eu sei que o ator fez coisas que ele deveria realmente estar na cadeia por isso, ou pelo menos ser julgado por isso. Sendo que eu não acho que isso deveria dar o direito de fazer com que o trabalho de centenas de pessoas que passaram anos fazendo esse filme seja desmerecido porque o ator que faz o protagonista fez várias besteiras e que merecem ser condenadas, entendeu? Com certeza, com certeza. As pessoas, quando elas decidem, principalmente decidem não assistir um filme, assim, eu respeito e eu entendo, mas eu sempre penso não só na perspectiva dele, mas pela perspectiva de todo mundo que trabalhou no filme junto com ele, entendeu? Desde o cara da luz e do som, que não tem nada a ver e que nunca nem interagiu com o Ezra Miller, até a menina que faz a Supergirl e conversou com ele, entendeu? É o que eu acho sobre as franquias, entendeu? Que eu citei, Harry Potter e Samurai X. Quantas pessoas trabalham para que aquilo saia, entendeu? Para que aquilo funcione, para que tenha um filme daquilo, para que tenha um mangá daquilo, para que tenha um anime daquilo, para que tenha um jogo, que é o novo jogo do Harry Potter que tá rolando aí, entendeu? Muita gente também, que eu já conversei, não vou comprar o jogo, não vou assistir o filme do Harry Potter, uma série que saia do Harry Potter, porque a J.K. Rowling vai estar ganhando.
cara, ela vai ganhar isso o resto da vida dela. Exatamente. E outra coisa, mano, eu acho meio, não arrogante, mas eu acho meio estranho, digamos assim, você não gastar o valor do seu ingresso porque acha que isso vai impactar diretamente uma pessoa que você talvez nunca veja na vida, sabe? E outra, você não tá só gastando o valor do seu ingresso. Se você estiver numa cidade em que só tem um cinema de rua, por exemplo, você tá ajudando o cinema a ficar aberto, entendeu? É difícil. Exatamente. Se você tá indo pro cinema assistir, você tá ajudando a pagar o salário do funcionário que fica lá no cinema, trabalha no cinema, porque parte da bilheteria fica pro cinema. Você tá ajudando a pessoa que tá tendo a primeira oportunidade de um filme trabalhar naquilo. Você tá dando a oportunidade para um ator ser visto e ser... Por exemplo, tudo em qualquer lugar, tudo ao mesmo tempo lá, o nome é grande, né, em português. Cara, se não tivesse todo o burburinho que teve, todo o hype, né? O hype, né, exatamente, a palavra é certa. Todo o hype que teve, alguém ia lembrar que era o ator de Indiana Jones que tava no filme? Não. Ninguém ia lembrar. O discurso dele no Oscar é de chorar, pô. O cara ficou 40 anos esperando uma oportunidade de novo, entendeu? Cara, ele ficou 40 anos esperando, 40 anos da vida dele. A gente só tem uma vida. A gente tem uma vida só. O cara ficou 40 anos da vida dele esperando uma próxima oportunidade para que ele fosse reconhecido novamente e ganhasse mais papéis, entendeu? Exato. É isso. A única coisa que ele quer é trabalhar. Imagine se fosse o Harry Potter e ele estivesse lá e a gente não ia assistir esse filme porque ia dar uma porcentagem pra J.K. Rowling, que é babaca. Não, poxa. Exato. Quantas pessoas estão envolvidas naquilo, entendeu? Eu acho que é por causa disso que eu tô nem aí com esse pessoal e tem que seguir a vida e tem que assistir o que você quiser. Eu acho que dá pra você fazer as duas coisas. Eu acho que dá pra você comprar o ingresso e assistir o que você quiser, ao mesmo tempo que você é contra as atitudes da criadora de um projeto ou da pessoa que tá protagonizando o filme, sabe? Eu acho que dá pra fazer as duas coisas, pelo menos na maior parte do tempo. Eu respeito quem não concorda. Quando saiu Animais Fantásticos, não só tinha muita gente perto de mim que deixou de assistir pelo Johnny Depp, mas também eu tinha esquecido de falar pela J.K. Rowling. A maior parte do boicote foi principalmente por causa dela, sendo que você deixar de assistir uma coisa que você quer assistir, eu acho que vai prejudicar mais você do que a pessoa que você tá querendo atingir ao não comprar o ingresso pro filme, sabe? Até essa grana chegar nela é muito pouco, sabe? E essa pessoa continua podre de rica. Então eu acho que faz mais diferença pro seu entretenimento do que pra vida de quem tá produzindo esse entretenimento, entendeu? Então, só pra finalizar, eu realmente encorajo quem quer que esteja assistindo a ter a sua própria opinião. Claro, respeitar sempre a do crítico que você gosta de acompanhar, ou do site, ou do blog, ou então a porcentagem do Rotten Tomatoes, mas sempre respeitando e tendo em mente a sua opinião. Mesmo que a sua opinião acabe sendo contra a da maioria das pessoas e você acabe virando uma minoria, foi aquilo que eu falei lá no começo, né? É sobre o quão entretido você esteve assistindo alguma coisa, né? E assim, pessoal, a gente claramente poderia ficar o dia todo conversando sobre isso, mas infelizmente vamos chegando ao fim de mais uma edição. Com certeza deu pra pelo menos trocar uma ideia legal, pelo menos o básico, né? Mas e vocês, ouvintes? Conta aí, já deixaram de assistir algo que queriam apenas porque as outras pessoas, ou a internet, ou os críticos não gostaram? Qual foi o filme? Comenta lá, por favor, no Instagram, @sessãoas6, são todos muito bem-vindos. Queria também não só agradecer a vocês que escutaram até aqui, como também, claro, a Guilherme, que topou participar. Cara, muito obrigado e, por favor, diz pro pessoal aonde que eles podem encontrar o seu podcast e suas redes sociais. A hora é essa. Maravilha, maravilha. Mais uma vez, obrigado pelo convite, Lucas. Uma honra vir aqui para participar. Já deixo aqui o convite gravado aqui ao vivo para você também ir lá gravar com a gente o Podpacast. E para você que quer encontrar o Podpacast, quer escutar eu falando aí mais sobre Marvel e vários outros assuntos, como eu disse, tem cinema, música, futebol, tem série, tem tudo lá. Então, se você quiser escutar, é só procurar por @Podpacast nas redes sociais, principalmente no Instagram, e no agregador de podcast. É só digitar Podpacast que eu tenho certeza que vocês vão ter episódios aí para dar e vender, mais de 200 e poucos episódios aí lançados já, e muita coisa feita e produzida. Mas obrigado, viu, Lucas, mais uma vez, e sucesso aí, mais um ano aí do Sessão A6, que vai bombar, tenho certeza, e se precisar, é só me chamar de novo.
Ah, cara, muito obrigado pelas palavras. Adoraria participar do seu podcast, acho muito bom. E com certeza, quando você puder, por favor, dê as caras por aqui. Vai ser muito bem-vindo. Se não para continuar sobre esse assunto, ou então para falar sobre qualquer outra coisa. Mas então é isso. Vamos ficando por aqui. Um grande beijo e até mais. Tchau.